Boa noite, todas, todos e todes. Mais uma vez estamos aqui com vocês para esse encontro que vai ser muito especial essa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje o tema está rodando aqui, no nosso computador, está rodando aqui no finalzinho da tela. No de vocês eu não sei. É um tema muito caro para nós, né? Democracia e eleições municipais. Educação na cidade de São Paulo. Quem está propondo a discussão desse tema são coletivos e movimentos em diferentes regiões da cidade. Aqui, a nossa é Pirituba, Jaraguá, e conta com o Movimento Ocupa São Paulo, conta com o Coletivo Paulo Freire, conta com outros movimentos daqui dessa região. Em outros lugares, também o Coletivo e o Movimento Ocupa São Paulo e outros movimentos da região. Então, nós estamos tendo, concomitantemente, Santo Amaro, Campo Limpo, Capela e outras atividades na Zona Leste e na Zona Norte. Bom, todos esses coletivos, lógico, estão no campo democrático, eles atuam na direção de trabalhar por um mundo mais justo, uma sociedade mais justa e solidária, e todos têm objetos específicos, e todos defendem uma educação pública de qualidade. Na verdade, quem chegou? Daniel, que susto! Eu achei que nós íamos fazer o debate só nós aqui. Também ia dar certo, viu? Talvez não fosse. Não, Daniel... eu estou em agenda de campanha o dia todo e, enfim, agora discutindo o programa, e aí por isso que estava agora, exatamente agora, inclusive, discutindo o programa, enfim, a imprensa pressionando a gente, a vida é essa. Mas vamos ganhar. Mas vamos ganhar e você está com a gente, é isso que vale. Então, eu estava começando a falar do nosso tema de hoje e falei que esses grupos e os coletivos que estavam organizando, na verdade, pretendiam um debate. Sim. E foram feitos vários convites, né? Até o final da tarde ainda a gente tinha esperança de contar com alguém representando a proposta do PSDB, mas infelizmente não, o nosso convite não foi aceito. Teria sido bastante interessante para nós. Bom, mas nós trouxemos então para discutir hoje, o Daniel já apareceu, essa pessoa muito especial, que é o Daniel Cara, todos nós conhecemos, e professor da USP, foi coordenador da campanha nacional pelo direito à educação, fez assim aquele trabalho, coordenou aquele trabalho magnífico do Fundeb, tem muita coisa, tem muito texto sobre educação, reflete muito sobre a questão, mas ao lado dessa reflexão, ele tem uma militância pela educação pública de qualidade bastante importante. Obrigada, Daniel, por ter aceito o nosso convite, estamos juntos. E esse pessoal que também aceitou o nosso convite e que é bastante importante para o tema de hoje. O Fernando, Fernando, faz um... Cadê o Fernando? Faz um tchauzinho aí. O Fernando Santos Oi, Fernando, essa é a Maria Helena. O Fernando Santos aí é morador do Jaraguá, educador e funcionário da Rede Parceira, né, Fernando? Bem-vindo, viu? Obrigado. Tem a Camila Jimenez, também é sua... o Daniel também fez doutorado em educação pela USP, professora da rede, olha que legal, professora da rede municipal, militante do PCB, do Partidão, mora na Barra Funda, né, Camila? Bem-vinda, viu? Isso mesmo, boa noite. Boa noite. A Maria Helena, uma velha companheira, velha não, uma companheira de muitos anos atrás. Oi, Maria Helena,
moradora de Perus, doutora em Educação pela PUC, professora aposentada da Rede Municipal de Ensino, lembro dela lá da Escola Piloto, do trabalho da Escola Piloto, há muitos, na época da Luísa Erundina e do professor Paulo Freire. Obrigada, Maria Helena, pela sua participação, pela tua vinda. Cadê a Renata? A Renata Comarim, ela é moradora da Estrada de Taipas, mãe de uma estudante ou de um estudante, Renata? É menininho ou menina, sua filha, seus filhos? É um menino, ele está no 5º ano. Está no 5º ano. Lá da MF, Enzo Antônio Silvestrin. E você integra também a PM da escola, né? Isso, eu faço voluntariado na escola e faço parte do conselho da APM e faço parte do grupo da Rede NAI da FEUSP também. Opa! Muito obrigada. E o Márcio Bezerra, ele é morador do bairro de Perus, diretor da escola, Márcio, recém-aposentado. Você já sentiu a aposentadoria? Acho que não, né? Entrou na campanha. Boa noite. Começando, né, Meri? 2 meses só de aposentado, a gente vai se acostumando a essa nova rotina. Essa nova rotina, que a gente logo enche, viu? Logo enche de coisa. Mudou a trincheira, a gente continua na luta. É isso aí. E você começou como professor de geografia, né? Na rede. Isso, professor de geografia. Muito bem-vindo. Obrigado. Então, Daniel, olha, pessoal, a gente pensou no seguinte formato, ó. Você, Daniel, veja se você concorda, que não deu para a gente combinar antes, mas assim, você, em linhas gerais, você fala da proposta, quais são os principais pontos e como o programa do partido, a proposta de educação foi construída, sei lá, 10 minutos, talvez. Depois, a gente pensou desses nossos convidados fazerem as perguntas e você responder em bloco, seria a segunda etapa. Se for muita coisa, você fala que a gente vai diminuindo para você não se cansar tanto. E a terceira etapa é responder algumas perguntas que vêm pelo chat. Você acha bom assim, Daniel? Ah, tá bom. Então, acordado o formato, Daniel, assim, nós estamos aqui, né, na tela aqui, professores, diretores, pais, mãe de aluno, temos muita gente nos assistindo, e assim, para nós, o programa de educação de um partido é muito caro, né, queremos muito conhecer os programas dos partidos. Porque quando a gente fala de um programa de partido de educação, a gente está pensando no quê? A gente está pensando em criança, a gente está pensando em adolescente, a gente está pensando em jovem, a gente está pensando nessa cidade para acolher essa juventude, a gente está pensando no futuro, a gente está pensando em sonho. Então, para nós, eu penso assim, o programa de educação de um partido é meio a alma dele, né? É meio aonde a gente se agarra, onde pode haver uma proposta intersecretarial. Você concorda com isso, Daniel? Concordo com isso. Bom, eu em primeiro lugar, queria agradecer o coletivo Paulo Freire, o Ocupa a Cidade, todos os coletivos que organizam essa atividade, e acredito que é exatamente dessa maneira que tem que ser debatida a questão da educação. E foi dessa forma como nós construímos o programa. Eu, no dia de ontem, tive a honra de participar do vídeo principal para as redes sociais da nossa campanha, da campanha Guilherme Boulos e Luiz Erundina, e eu ressaltava exatamente essa questão no vídeo, né? Eu ressalto no vídeo exatamente essa questão, que a gente construiu o programa
e aí o Marco, que é o nosso coordenador da área de economia, finanças e orçamento, ele fala também dessa questão. A gente constrói o programa conversando com muita gente, inclusive do nosso coletivo Paulo Freire, que para mim é um dos tesouros que nós temos no Brasil na área de educação, porque reúne a experiência do que foi a melhor gestão da história de São Paulo, que foi Luiz Erundina e Paulo Freire, depois Mário Sérgio Cortella, e atualiza essa gestão para o século XXI junto conosco, né, com todo mundo que participou da discussão do programa, e concretamente nós fizemos uma discussão de programa respeitando um princípio constitucional. Está lá inscrito nos incisos do artigo 206 da Constituição Federal, que a gestão do ensino como um princípio, e, portanto, a própria gestão da educação, ela tem que ser feita de maneira democrática. Então, nós construímos de forma democrática, e é dessa forma que a gente vai gerir a cidade de São Paulo, porque eu não tenho dúvida que no dia 29 de novembro a gente vai sair vitorioso das urnas. Já tem uma vitória política gigante, porque com muito pouco recurso, gente, vocês não têm noção do que é fazer campanha num partido que está sendo construído há pouco tempo, que é um partido muito novo, mas o que é fazer campanha com 17 segundos de televisão e com muito voluntariado, com muito trabalho apaixonado de jovens nas redes sociais, de pessoas dedicadas à construção do sonho, e a gente tem que sonhar, sim, para construir uma nova realidade, né? Não existe uma nova realidade sem o exercício do sonho, do planejamento, de almejar um novo horizonte. E aí a gente teve a parceria, por exemplo, no caso da educação, de diversas educadoras e educadores que passaram pela gestão da Luiz Erundina e do Paulo Freire, do Mário Sérgio Cortella, que vieram junto conosco, e aí a gente constrói, mesmo com 17 segundos de TV, mesmo com pouquíssimo recurso, porque na nossa campanha não tem caixa 2, não tem nenhum tipo de desvio, a gente é completamente honesto na maneira de falar e na maneira de realizar as coisas, e aí tem essa grande conquista que foi a chegada no segundo turno, e agora que a gente, como eu sou corintiano, né? Aliás, sou corintiano, sou de Pirituba, morei também no Jaraguá, então eu estou me sentindo aqui mais do que em casa, acabei de voltar, estava com a Luiz Erundina no Jardim Ipanema, onde eu jogava bola na minha adolescência, né? Tinha vários campos de várzea ali, e a gente sabe que quando o povo começa a gostar do jogo, o resultado normalmente é muito positivo, e a gente está sentindo aí um ânimo de vitória. Hoje a Luísa, Meire, eu conversei com ela, quase uma hora de conversa, e quando você conversa com a Luiz Erundina, você já sente que o Bruno Covas é um ex-prefeito em exercício, né? Porque a firmeza, a beleza da fala da Luiz Erundina, né? De fato, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Se o Brasil não fosse tão machista, certamente nós teríamos Luiz Erundina como presidenta do Brasil, né? E é uma mulher que eu não tenho palavras, eu me emociono mesmo, não tenho palavras para descrever a Luiz, e o Boulos hoje compõe essa tabelinha com ela, essa dupla que é espetacular. Não existe teto para o Guilherme Boulos, é uma liderança que eu tenho maior honra de caminhar junto com ele, de ajudar a construir esse projeto, porque ele vai muito longe. Mas falando sobre educação, porque daqui a pouco eu vou começar a chorar aqui, gente. Vocês não sabem o que já estar mais de um mês sem dormir, fazendo campanha todos os dias. E olha, eu fico responsável por questões técnicas de articulação política, mas eu não aguento, vou para a rua. Hoje eu não podia ter ido para a rua, porque eu tenho muita tarefa para fazer. Hoje é um dia que eu não vou dormir, né? Mas é assim que se faz campanha popular, é dessa maneira que a gente precisa construir, mesmo com o jogo, né? É sempre importante dizer, né? A primeira questão que eu quero trazer antes de falar sobre educação é essa, né? A primeira e a única, que é a fundamental. Pô, Michele, obrigado, a gente se viu lá no Jaraguá, né? Que bom poder revisitar o Jaraguá. Passei ali na Catedral do Jaraguá. Aquilo é uma catedral, né? A matriz do Jaraguá é uma catedral. Aliás, Pirituba e Jaraguá honra a cidade de São Paulo, eu diria, né? Mas o fato é que uma coisa importante que a gente precisa ter noção sobre processos eleitorais, antes de entrar na questão da educação propriamente dita, é que
a regra do jogo determina o jogo. Isso é a principal lição da ciência política, né? Minha formação é em ciência política, depois fiz doutorado em educação, hoje sou professor da Faculdade de Educação da USP. E a regra do jogo é contra a mudança, mas a regra do jogo não consegue conter o povo. E o povo, de fato, para quem está podendo ir para a rua, é claro que quem não pode tem que ficar em casa, a gente está no meio de uma pandemia, e a gente tem tomado todas as precauções necessárias para fazer as atividades de rua, mas quem pode estar na rua está sentindo essa questão, que é uma mobilização, uma paixão, o olho das pessoas brilhando para ver uma nova cidade de São Paulo. E é sobre ela que eu quero falar aqui com vocês em relação à área de educação. Em primeiro lugar, a área de educação ela é central no programa de Guilherme Boulos e Luiz Erundina. E ela não é central por qualquer outro motivo que não seja o fato de que essa chapa e também o Partido Socialismo e Liberdade, o PCB, o Partidão e também a UP, que compõe a aliança original da nossa campanha, são três partidos que entendem de maneira muito clara que a educação ela tem centralidade e concordam com aquilo que está inscrito no artigo 6º da Constituição Federal, que o direito à educação é um direito que mobiliza os demais direitos. E a gente deve essa questão ao Florestan Fernandes, que lutou muito para que o direito à educação fosse o primeiro direito social listado. E a gente tem que ter a envergadura de corresponder à Constituição Federal, e eu diria mais, como de certa maneira, né, como beneficiado pelo trabalho do Florestan Fernandes, porque eu tive a oportunidade de estudar na Universidade de São Paulo, no curso de Ciências Sociais, do qual ele era professor, e foi o maior sociólogo da história do Brasil, e é ainda o maior sociólogo da história do Brasil. O que eu quero dizer para vocês é que a gente tem aí, no legado do Florestan Fernandes, no legado do Paulo Freire e no legado do Anísio Teixeira, a gente tem as três grandes referências do nosso programa. Quais são os objetivos fundamentais do nosso programa? Em primeiro lugar, a gente não tem nenhum tipo de dificuldade de dizer que nós reivindicamos como legado, orientação e ponto de partida a gestão de Luiz Erundina, Paulo Freire e também de Mário Sérgio Cortella. Uma gestão que, inclusive, pessoas que estão aqui acompanhando a gente sabem, né, que construíram essa gestão. E a Luísa, hoje de manhã, Meire, ela falou o seguinte para mim, eu estava falando da importância da gestão dela, ela falou assim, olha, Daniel, eu só exijo de vocês uma coisa, que vocês superem a nossa gestão. Mas para superar a nossa gestão, a gente tem que trabalhar junto, fazendo um encontro de gerações, mas que vai além de um encontro de gerações. Porque sabe o que a Luísa Erundina disse para a gente? Que ela indo para a rua, ela está voltando a ter uma visão nova da cidade de São Paulo. Ela não está voltando a ser jovem, porque, como ela diz, ela tem muito orgulho de ser idosa. Mas ela está voltando e ela reitera a importância do idoso na política. Mas ela reitera que é importante a gente se reconectar com a cidade. Ela está tendo a oportunidade de se reconectar com a cidade, não porque ela se desconectou, mas porque ela vê agora na cidade uma demanda de mudança. E é essa mudança que a gente quer construir no nosso programa. O objetivo central do nosso programa é fazer de São Paulo uma cidade educadora, o que significa, concretamente, uma cidade educadora à luz do trabalho do Paulo Freire, do Anísio Teixeira e do Florestan Fernandes. Em primeiro lugar, universalizar a escola pública de qualidade. Esse ponto, para nós, é fundamental. Isso tem gerado polêmica no debate público, e a gente não foge de polêmica e nem recua do programa, de forma alguma. Tem gerado polêmica porque o Bruno Covas, fazendo uma leitura extremamente maldosa, enviesada do nosso programa, ele omitiu a introdução do programa que explica como vai funcionar a nossa gestão, e ele vai para esse tópico que é crítico ao Bruno Covas, porque o Bruno Covas foi e tem sido um prefeito privatista, como o João Dória também foi, e aí ele tira de contexto essa crítica que nós fazemos a ele para tentar dizer que a gente não vai reconhecer os centros de educação infantil parceiros. Eu escrevi um texto de 5 páginas, vários de vocês já leram, Guilherme Boulos produziu um vídeo muito claro, e hoje, a pessoa que gera a maior confiança e que tem no Guilherme Boulos uma pessoa também de absoluta confiança, que é a Luísa Erundina, ela estava revoltada com a atitude do Bruno Caetano, da dirigente Mirtz, que é da DRE São Mateus, que
estão organizando, fazendo, muito provavelmente, eu não quero aqui afirmar categoricamente, porque isso vai ser tema da Justiça Eleitoral, já deixo claro aqui para vocês. Mas a Luísa, ela afirma categoricamente, no poder que ela tem, na autoridade constituída e ética que ela é, autoridade constituída como deputada federal, ela tem a certeza de que o que foi cometido aqui na cidade de São Paulo é muito provavelmente um crime eleitoral. Então, concretamente, eu quero deixar claro o que significa universalizar escola pública de qualidade. Significa chamar os concursos, quem já foi concursado e que falta convocação, convocar. Significa construir equipamentos de educação infantil próprios, construir escola municipal própria, construir EMEI própria, ou seja, escola, o que na LDB se chama de pré-escola, aqui na cidade de São Paulo tem outra nomenclatura, e fazer isso investindo na rede própria. Mas isso não significa deixar de investir na rede parceira. Por que a gente chama atenção em relação à rede própria? Porque o Bruno Covas, o Bruno Caetano, o João Dória não fizeram, não expandiram a rede própria, não colocaram a prefeitura a favor da educação. E a gente quer demonstrar que a gente vai por outro caminho. E a gente quer sim, Bruno Covas, e uma pena que você não tem representante aqui debatendo o programa, a gente quer sim reverter os processos de privatização que foram aprovados na Câmara dos Vereadores e que nós tivemos no coletivo Paulo Freire, no Ocupa Cidade, em diversos coletivos, uma fonte imensa de produção de conteúdo, de oposição a essa matéria, e essa matéria está sob júdice, que é, concretamente, a instituição do voucher, que é inconstitucional, fere o artigo 213 da Constituição Federal, e é sobre isso que a gente fala no nosso programa. Porque o Bruno Covas ele não leu o caderno de educação, porque nós temos um programa e temos um caderno de educação. O debate foi muito rico. Não cabia tudo dentro do programa, que ia para o Tribunal Regional Eleitoral e para o Tribunal Superior Eleitoral, por consequência. E aí, dessa maneira, para deixar bastante claro aqui para vocês, a gente defende, sim, escola pública de qualidade. Sabe por quê? Porque nós somos tributários da herança do Anísio Teixeira, foi o primeiro defensor, grande defensor da escola pública de qualidade, na perspectiva da educação integral e que dá base conceitual para a cidade educadora mundialmente. Nós somos, sim, tributários do Florestan Fernandes, que defendia o princípio do investimento em educação pública e que faz a maior campanha em defesa da escola pública da história do Brasil, que é a campanha que se inicia no final da década de 50 e no início da década de 60, na luta pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e também pela formulação de um Plano Nacional de Educação, a primeira LDB, que depois foi destituída pela ditadura militar, e nós também somos, sim, tributários de Paulo Freire, e nós somos tributários de Paulo Freire por um motivo, inclusive, maior, que a gestão Paulo Freire deu certo na cidade de São Paulo. Então, quando a gente fala que vai universalizar a escola pública de qualidade, a gente não está dizendo que está prejudicando os 6 parceiros. Quero dar números aqui para vocês, bem objetivos. Nós hoje temos 340 mil matrículas, aqui fica uma crítica ao Bruno Covas e ao Bruno Caetano, porque os dados abertos da prefeitura, toda hora tem dado diferente e divergente. Então, vamos pegar pelo dado maior. O dado maior aponta 340 mil matrículas em 6 centros de educação infantil, segundo a LDB, creches conveniadas. 340 mil matrículas. Que prefeito, em sã consciência, vai abdicar dessas matrículas? Nenhum. Aliás, nenhum, porque não pode. Nós temos hoje 376 de rede própria. A gente quer expandir mais 200, então vai ficar 576 de rede própria, fazendo análise demográfica, da onde tem que instalar, da demanda também, da onde tem que instalar, qual é o tipo de prédio, qual a qualidade do prédio. A gente trabalha como referência com custo aluno-qualidade, eu já vou falar sobre isso com vocês. Nós temos 376 da rede própria para subir para 570. E nós temos 2.470 convênios. Ou seja, não dá para abdicar dos convênios, isso é óbvio, é qualquer honestidade intelectual já não levaria esse tema à frente. E quem está sendo desonesto, para deixar bem claro, é o Bruno Covas, é o Bruno Caetano, é o Ricardo Nunes, que é beneficiado, inclusive, por esquemas de desvio de recursos em relação ao Centro de Educação Infantil. E desvio de recurso nós não vamos tolerar.
A gente já está conversando com o Ministério Público, já está conversando com o Tribunal de Contas do município, conversando com os melhores vereadores, inclusive, da cidade de São Paulo, tanto do Partido dos Trabalhadores, como também do Partido Socialismo e Liberdade. A gente trabalha e a gente sabe qual é o problema. Agora, concretamente, o que está dito no nosso programa, que o Bruno Covas não citou, que nós falamos que todos os equipamentos de educação da cidade de São Paulo, independentemente de ser parceiros ou de ser de rede própria, vão corresponder ao padrão do custo aluno-qualidade. Bruno Covas, você não sabe o que é custo aluno-qualidade, mas está na Constituição agora. Aliás, foi uma conquista de muita gente. Eu participei dessa conquista, que foi a emenda à Constituição 108 de 2020. O que significa isso? Que todo centro de educação infantil da cidade de São Paulo, independentemente de ser próprio ou parceiro, porque a criança, ela não tem que ficar preocupada se ela está matriculada na rede própria ou na rede parceira. Ela tem que ter educação de qualidade. Esse é um direito da criança. E o nosso foco é nos bebês e nas crianças. Dito isso, o que significa essa qualidade? Significa todo centro de educação infantil ter valorização das profissionais e dos profissionais da educação, das educadoras e dos educadores. O que significa isso também é que quando desfilia um SEI, um centro de educação infantil, quando descredencia, tem que garantir o fundo de provisionamento para a educadora receber os seus direitos trabalhistas. E por que o Bruno Covas não fez isso? Uma cobrança clara que a prefeitura pode fazer. Então, todas as profissionais valorizadas, o que significa também a equipe de apoio dos equipamentos de educação infantil, tanto dos 6 parceiros como dos 6 próprios, isso vale para todas as escolas. Mas falando dos 6, todo mundo com política de carreira, número adequado de alunos por turma, porque o Bruno Covas talvez não saiba, mas existe um problema de superlotação de sala de aula, especialmente no centro de educação infantil, um problema geral da rede, mas no 6 é mais pesado. Todos os equipamentos com biblioteca, salas de leitura, espaço de brincar, horta, para poder estimular tanto o trabalho com a horta, mas também a própria convivência das crianças. Todos os equipamentos com água potável, com luz elétrica, obviamente, Wi-Fi, para poder trabalhar também, as educadoras poderem se conectar na internet, ou seja, garantir a mesma qualidade. Esse que é o objetivo concreto. Bom, essa é a primeira diretriz, e que essa diretriz ela envolve, em relação à qualidade, todos os equipamentos. Mas o objetivo da campanha de Guilherme Boulos e Luiz Erundina é fazer concurso, é construir equipamento novo, ou seja, é retomar o protagonismo também da rede municipal de rede direta. Isso não vai ser feito em oposição. Esse que é o ponto que eu quero chamar a atenção aqui aos 6 parceiros. Segunda diretriz, para ser bastante rápido, a gente abrir aqui para a conversa. Valorizar os profissionais da educação municipal, todos os profissionais, aqui não está diversificando, são todos os profissionais da educação municipal. Garantir a gestão democrática da educação como princípio e projeto pedagógico, aliás, fazendo jus à Constituição, universalizar o direito à educação para todas e todos, o que significa educação inclusiva, educação indígena e educação de jovens e adultos. E sim, nós vamos retomar o investimento no MOVA. Eu quero dizer aqui que nós temos uma grande liderança em Pirituba, Jaraguá e na região, que é a Iva Mendes, e a Iva sabe que é o nosso princípio fundamental fortalecer o MOVA. O MOVA é prioridade e é uma prioridade exclusiva da campanha de Guilherme Boulos e Luiz Erundina. E, por último, enfrentar as desigualdades educacionais ampliadas durante a pandemia de Covid-19. Essa questão, para nós, é uma questão cara. Para quem me conhece, sabe, como dirigente da campanha nacional pelo direito à educação, que esse ponto, a campanha tem atuado muito, é quem mais tem produzido conteúdo. Hoje eu conversei com representantes da Fiocruz para bater tudo aquilo que a gente propôs. Os representantes da Fiocruz reforçaram alguns pontos, disseram que existem novas descobertas, ou seja, a gente está trabalhando de maneira articulada. Agora, a gente não vai abandonar a rede. Agora o Bruno Covas hoje divulgou que vai ter uma avaliação do que foi aprendido durante a pandemia de Covid-19. Só que ele faz isso desarticulado com a rede, sem discutir quais são as condições dos estudantes, sem dizer como os professores tiveram que, com seu esforço próprio, sem nenhuma orientação, manter contato com os estudantes, ou seja, é uma gestão que está de costas para a rede municipal, tanto a rede direta, que é quem ela mais ataca, como também
em relação à rede parceira. Então, no nosso caso, a linha geral e fundamental é repetir aquilo que eu tenho dito desde 2015 como ponto estratégico. O ponto estratégico da gestão, da futura gestão de Guilherme Boulos e Luiz Erundina é construir o trabalho da educação a partir das comunidades escolares e com as educadoras e os educadores. Por que esse é o nosso compromisso? Porque a gente quer fazer proselitismo? Não. Porque se agora na pandemia todo mundo vai dizer que as decisões das políticas sanitárias têm que ser realizadas e têm que ser tomadas a partir do conhecimento, da experiência e pelos sanitaristas, infectologistas, epidemiologistas, e a gente acredita nisso, na educação, quem tem que, de fato, orientar a gestão municipal tem que ser as educadoras e os educadores. Existe uma especialidade, existe uma ciência. Aliás, no caso da educação, são muitas ciências, sociologia da educação, psicologia da educação, a rainha de todas elas, que é a pedagogia, e essa é a questão que a gente vai desenvolver. Vai ser uma gestão pedagógica. E eu coloco concretamente como afirmação, porque eu não tenho dúvida de que a gente vai sair vitorioso no dia 29 de novembro. E sabe por que eu não tenho dúvida? Além do que eu estou vendo nas ruas? Porque São Paulo não merece, mais uma vez, uma gestão privatista de costas para a rede municipal, de costas para a educação pública, de costas para os parceiros da rede municipal, uma gestão que não se importa com a educação e que, concretamente, tem o pior secretário municipal de educação da história, que é o Bruno Caetano. Então, é isso que eu queria deixar aqui como recado e é a esperança que nos move para construir uma outra história. Importantes questões que surgiram aqui. Território. Tanto no nosso programa, como também no nosso caderno de educação, a gente colocou a questão do território como um objetivo concreto, né? O território, a comunidade escolar, até mais do que o território, e ela articulada a um território, é o que vai ajudar a gente a fazer um processo correto na política de educação, que é aquele processo que parte de baixo e chega até acima na tomada de decisão da Secretaria Municipal de Educação. Bom, esses eram os aspectos que eu queria trazer aqui como pontos iniciais, dizer que eu estou totalmente à disposição, a chapa Guilherme Boulos e Luiz Erundina estão totalmente à disposição. O Guilherme Boulos sabe que está acontecendo hoje esse grande evento, né, de uma série de coletivos puxados pela Ocupa Cidade, mas vários coletivos articulados na cidade de São Paulo, debatendo a questão do território. Ficou muito feliz de saber que os territórios são os centros de protagonismo da ação e, concretamente, vocês já estão realizando aquilo que nós acreditamos que deve ser a linha de gestão. Compreender o território como uma unidade, um referencial estrutural para a gestão municipal de educação. Ótimo, muito bom. Essa coisa de dar visibilidade à escola, de dar visibilidade aos educadores, só assim a gente consegue construir uma política. Não dá para fazer uma política educacional de costas, né? Que é o que a gente tem visto agora, uma coisa que nos pega muito diretamente, né? A desconsideração e essa invisibilidade intencional que se quer dar aos educadores, aos diretores, professores, às merendeiras, enfim, aos profissionais da rede de ensino, da rede municipal de educação. Pessoal, agora, a gente pensou, como eu tinha dito, de fazermos as questões em bloco, Daniel, para você seguir, né, qual que você quer responder antes. Eu sei que várias das que foram, o que você disse já deve ter, vai ter link com questões que vão ser colocadas agora. Fernando, você começa? Porque a Maria Helena quer ficar um pouquinho depois. Fernando, qual a tua questão? Oi, gente, boa noite. Fernando, onde você morou lá no questão... Para gente. Fala, Daniel, não entendi. Oi, desculpa, não entendi. Não, só queria saber, o Fernando foi provavelmente meu vizinho lá no Jaraguá, eu queria saber onde ele morava lá no Jaraguá, etc. De repente ele se trombou já. Eu morei na Coab Taipas e hoje eu moro aqui no Vila Aurora, do lado da estação de trem do Jardim Santa Lucrécia. Terra boa. Pertinho de Ipanema. Funcionário da rede parceira. Terra de gente forte.
terra guarani. Trabalho na gestão de um SEI conveniado. E a questão que eu quero trazer aqui, Daniel, conheço a IVA também, a gente milita junto, né? Queria trazer aqui a questão sobre como valorizar os profissionais da rede parceira, né? Que hoje eles são muito acochados, né? Pelo modelo de trabalho, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco isso e como é previsto isso aí, esse tema no plano de governo aí, no plano de educação, Guilherme Boulos, Luiz Erundina. E eu gostaria também que você falasse um pouco sobre qual a proposta sobre a questão antirracista e antissexistas, né, que está aí presente no programa também. Essas são as duas questões que eu queria trazer aqui. Obrigada, e ouvir um Fernando. pouquinho de você. Acho que é melhor a gente continuar, né, Daniel? Valeu. Sim, eu perdi, por conta de problema de conexão, eu perdi a primeira questão do Fernando, eu ouvi a segunda, sobre a questão antirracista, antissexista, e ficou um pouco travado, mas eu entendi isso. A primeira parte eu perdi, Fernando, desculpa. A gente está com 3 pessoas aqui em casa usando a internet. Por favor. Não, super tranquilo. Eu perguntei como que está previsto a valorização do profissional da rede, né, da rede parceira da prefeitura, né? Que é um profissional que tem uma rotina de trabalho muito dura, né? Igual a todos os outros professores, mas eu acho que na questão da rede parceira pega bastante a questão da jornada, falta de tempo de estudo, né? Eu gostaria de entender como que isso está previsto no programa Boulos Erundina. Obrigada, Fernando. Renata, faz a sua. Valeu. A Renata, ela tem isso. Opa, espera só um minutinho, estava com problema aqui no áudio. Mas é assim, eu queria saber como que pretendem lidar com a questão que envolve o retorno às aulas presenciais, considerando todo o contexto da pandemia. O que consideram um retorno seguro e que de forma garantirão a estrutura adequada, já que até agora a prefeitura não cumpriu com a sua parte no cumprimento dos protocolos de retorno. A gente viu que tudo que foi proposto por esses protocolos não foram cumpridos. As escolas ainda precisam de reforma, precisam de reestrutura, e o que a gente conseguiu foi uma burocratização a mais nos processos do PTRF. Então, eu gostaria de saber qual a proposta para isso e o que eles entendem como um retorno seguro. Obrigada, Renata. Camila. Vamos lá. Bom, como já foi ressaltado, mas mais uma vez ainda dizendo da satisfação que é nesse momento, como o Daniel falava, da virada, poder participar desse debate e discutir um programa de educação, coisa que há muito tempo essa cidade não faz. Discutir um programa para a educação da cidade. E aí a alegria de poder participar desse debate. E, Daniel, você já comentou, mas se você pudesse discutir um pouco mais a questão da gestão democrática, que é algo que a gente percebe como geral, e não só entre os professores, mas entre diferentes categorias, que o não diálogo da atual gestão é via decreto. Né? Então, a gente fica mais nesse momento, a gente fica sabendo das decisões de SNE, da prefeitura, via coletiva de imprensa, via decreto, via grande mídia. Né? Nós não temos participado dos debates e, enfim, e ficamos sabendo das decisões quando elas já estão prontas. Então, como que... E ainda, né, ainda assim, a gente reivindica a gestão democrática porque ela está presente nos documentos oficiais da educação municipal,
muito presente por conta justamente da gestão da Luísa Erundina com Paulo Freire à frente da Secretaria Municipal de Educação. Então, qual é a proposta aí para fortalecer e ampliar a gestão democrática, em especial na educação, mas isso também diz respeito à cidade como um todo? Porque, afinal, né, isso é democracia. E uma questão bem específica do chão da escola, mas que ela dialoga com todo o resto, com todo um projeto de educação, que é a questão da quantidade de alunos dentro da sala de aula. A gente vem vendo sistematicamente ao longo dos últimos anos o fechamento de turmas e colocando o máximo de limites de alunos em cada turma. Então, um exemplo concreto: se a escola tem um espaço para atender 3 turmas com 22, 25 alunos, o que a SME tem feito? Fechado e uma turma e deixando 2 turmas com 32, 33, até mesmo ultrapassando os próprios limites que a própria SME se dá, com 35, 36 alunos por sala. Isso acontece mesmo em turmas de primeiro ano de ensino fundamental, alunos com 6 anos no primeiro aninho de alfabetização, em turmas aí com bastante alunos. Então, como que aparece também essa questão da quantidade de alunos por sala de aula, que é uma questão que, para quem vive a educação, seja como aluno, como mãe, pai de aluno, ou como trabalhadores da educação, sabe o quanto essa questão ela faz diferença, ela é relevante no debate educacional. Muito bem, Camila. Ótimas questões. Vamos agora, Maria Helena, já que nós estamos falando de alunos, número de alunos em sala de aula, qual é a tua questão? É assim, olha, na verdade, Daniel e todo mundo que está assistindo, boa noite, né, a todos e a todas. Daniel, eu tenho aqui um emaranhado de coisas que eu fico com vontade de falar, porque a gente quer realmente uma educação diferente na cidade de São Paulo. Eu tive a oportunidade, com muita sorte, muita alegria, de ter participado da gestão, de ser professora na gestão da Luísa Erundina, portanto, de participar de todo o movimento em que Paulo Freire entra como secretário de Educação, e depois, eu vim aposentar agora há 9 anos atrás, quer dizer, eu vivi todas as experiências, e recentemente no governo Haddad, que eu acho que vale a gente comentar também, eu participei muito na assessoria de construção curricular. Então, eu quero ressaltar esses 2 momentos como 2 momentos centrais, e a minha preocupação como estudiosa é sempre o currículo, sempre foi. Então, eu acho o currículo o coração da escola, penso toda essa parte estrutural, essa parte das políticas relacionadas à gestão, enfim, elas são essenciais, mas penso no currículo como central. Quero fazer referência aqui à minha filha, que agora mesmo ela disse assim: mãe, o dia que você aparecer de novo e não falar que eu aprendi na escola sobre a história de Perus, eu vou ficar muito brava. Então, eu estou fazendo referência a ela, que a gente trabalhava no currículo a história local. Então, isso são questões centrais, e para mim o currículo é central. E nós tivemos oportunidade, tanto no governo da Luísa Erundina, como no governo Haddad, de fazer a discussão dos diálogos interdisciplinares e os professores participarem ativamente das discussões curriculares e decisões curriculares, o que depois a gente viu desaparecer. Mas eu quero centrar minha discussão aqui, Daniel, na questão da alfabetização, porque eu acho que é um ponto central da discussão do currículo. Você acaba de falar do MOVA, que é voltado para a educação popular, e assim é tão caro, né, a gente que é militante da educação. Então, sim, eu acho que nós temos mesmo que lutar com todas as forças para que o MOVA volte. Mas eu estou pensando também na alfabetização das crianças que entram, que entendido a alfabetização como um processo amplo. A gente tem um aprofundamento de discussão de alfabetização no Brasil bastante consistente,
A ABALF, que é uma instituição, uma associação, né, brasileira em torno da alfabetização, nós estamos discutindo há tempos essa questão da alfabetização, e aí apareceu no governo Bolsonaro, e a gente acha que aqui em São Paulo tem um pouco desse reflexo, aparece a história do método fônico, e a cidade de São Paulo não vem com nenhuma proposta alternativa em termos de alfabetização. Então, eu fiquei lembrando de políticas anteriores, tanto na Luísa Erundina, quanto depois, agora, mais recentemente, com o Pacto Nacional de Alfabetização, e nós vimos assim, olha, tem problemas ou não no Pacto, no PNAEC, ou em outros momentos da história da alfabetização, dos anos 90 para cá que eu estou falando. Sim, temos problemas, temos que ajustar uma série de coisas, mas o que eu penso, assim, que a gente teve avanços, por exemplo, com o Pacto Nacional, né, para citar as últimas coisas que aconteceram, e agora a gente viu tudo isso desaparecer, e começa uma conversa retrógrada em torno de alfabetizar pelo método fônico. E ainda bem que o nosso povo, nossos professores brasileiros, eu dizia assim, olha, pode vir o que vier, esse método não entra. Não entra porque as pessoas têm uma formação consistente. E eu acredito nisso firmemente. Então, a pergunta que eu quero fazer para você, Daniel, é se nessas discussões do plano de governo, do PSOL e de todos os partidos que acabaram agora fazendo o apoio firme à nossa proposta, se existe alguma política curricular, algum desenho de política curricular, e, em especial, perguntar se existe uma proposta municipal, já que nacionalmente nós estamos longe disso, em relação à alfabetização, porque a gente vê que esse é um problema nodular da educação brasileira. As nossas crianças têm direito a se alfabetizarem. Isso é um direito que o Paulo Freire, no texto Cartas para Cristina, ele diz assim, nós não podemos tirar da população, das crianças e dos não alfabetizados, o direito de ter esse conhecimento também, porque ter sabedoria todo mundo tem, conhecimento todo mundo tem, mas temos o direito à alfabetização. Obrigada, Daniel. Muito bom, Maria Helena. Trouxe uma questão central, currículo. E agora, Márcio. Vamos lá. Boa noite a todas, a todos e a todes. Boa noite, Daniel. Eu vou ser bem sucinto na minha pergunta. Lembrando, viu, Daniel, uma vez ouvindo o Paulo Freire, das várias coisas boas que ele nos deixou, né, ouvindo, ele dizia que a escola ela tem que ter um palavreado característico dele, a escola tem que ter uma boniteza, uma gostosura, né? A escola tinha que ser para os seus alunos uma escola bonita, uma escola gostosa, as crianças precisavam gostar da escola, né? Mas ela tem que ser gostosa para todos, para a comunidade, para a equipe gestora, o pessoal da limpeza, o pessoal da merenda, para os ATS, para os professores, né? Todos têm que ser respeitados na escola. Os profissionais que trabalham na escola, Daniel, eles não podem viver constantemente sendo atacados em seus direitos, né? A gente vê na nossa aposentadoria, a gente vê no dia a dia a ameaça de tirar o chefe dos professores, de tirar um monte de direitos que conquistados não só por professores, mas por toda a equipe que trabalha na escola, a diminuição do quadro de funcionários da limpeza. Então, aí fica difícil de se ter uma escola bonita, uma escola gostosa, né? A gente não pode ter mais falta de professores na escola, né? A gente tem que ter o quadro completo. Os professores precisam continuar estudando, os professores ficam doentes, e a gente não pode ter, jamais, a gente pode aceitar a vaga na rede pública, né? O professor faltar por um motivo justo e não ter outro professor para que o substitua.
A escola, como eu disse, ela precisa estar limpa, né? Ela precisa, dessa forma, ser realmente uma escola bonita, uma escola gostosa para todos, para toda a comunidade escolar, né? E precisamos mais do que nunca também, como a professora disse, de uma gestão democrática, não só lá dos órgãos centrais, mas também nas unidades escolares. A gestão escolar, o diretor, a diretora, os coordenadores, eles têm que ser, dentro da unidade escolar, um facilitador da vida dos alunos e dos professores e de toda a comunidade. Ele não pode estar constantemente às voltas com questões administrativas, cobrança de órgãos centrais e não ter, como dizem aí, tempo para cuidar do pedagógico, né? A escola, ela tem que estar, os diretores, a gestão tem que estar voltados permanentemente para a questão da democracia e só assim a gente pode construir um projeto político-pedagógico junto com toda a comunidade. Um projeto, um PPP que realmente acate as demandas da escola inseridas no seu território. A Maria Helena falou da questão da história do bairro de Perus, onde a gente mora. Hoje, acompanhando a Luísa Erondina, na caminhada que tivemos pelo Recanto dos Humildes, passando em frente à escola onde trabalhei, e que a gente fez um grafite no muro com a história do bairro. E no portão de entrada está escrito uma frase, firmeza permanente, que vem lá dos queixados, dos trabalhadores queixados. E vendo a Luísa Erondina passando ali com aquela frase, firmeza permanente, eu vi ali o retrato queixada, que tanto nos é caro aqui em Perus, naquela figura da Luísa Erondina, que em toda a sua atuação teve, sim, uma firmeza permanente. A Luísa Erondina é uma queixada, né? Então, o que eu queria perguntar para você, Daniel, são duas coisas bem rápidas. Quais são as ações que pretende realizar realmente para valorização do quadro dos profissionais de educação? Eu quero tocar num ponto também que não foi falado aqui, mas que está falando-se muito hoje, que é a privatização dos céus. Eu queria saber qual a sua opinião sobre isso. Na minha opinião, quem quer privatizar os céus não sabe, não tem noção nenhuma do que significa um céu na cidade de São Paulo, né? Eu queria que você realmente dissesse para a gente o que vocês pensam sobre a privatização dos céus. E que a gente, quando realmente o Boulos e a Erondina assumir, que a gente sempre tenha em mente que uma frase do Paulo Freire, que a nossa fala seja a nossa prática. Vamos fazer da nossa fala a nossa prática e transformar a escola numa escola realmente democrática, numa escola realmente para todas e todos e com qualidade. É isso aí. Obrigado. Pronto. Não, né? Todos perguntaram. Por favor, cada pergunta boa, hein, Daniel? Boa, ótimas. Começo já respondendo? Então vamos lá. Bom, primeiro responder para o Fernando, eu vou responder pela ordem aqui, eu anotei tudo. Em relação a... Meu filho chegou aqui agora. Falou, filho. Tá bom. A gente tem essas questões, né, com muita campanha, e aí o menino tem 11 anos, está com saudade, o pai também está com saudade, enfim, aí ele acaba entrando nas nossas atividades, assim. Muito bem, Fernando, você faz uma pergunta importante, né, você é de um SEI parceiro e pergunta sobre a valorização profissional. Tem vários caminhos para essa valorização profissional. Ontem eu tive uma reunião com entidades que coordenam SEIs parceiros na Zona Sul de São Paulo. Se você quiser, inclusive, eu me disponho a discutir também aí na nossa região de Pirituba, Jaraguá. Em relação à valorização dos profissionais, a gente precisa fazer, concretamente, uma análise em conjunto com as educadoras, os educadores, envolvendo o sindicato da categoria, as mantenedoras, para discutir a questão da qualidade dos convênios. Isso significa, por exemplo, tomar como referência um material importantíssimo, que são dois materiais, inclusive, os indicadores de qualidade da educação infantil, que depois se tornam norma do Conselho Nacional de Educação, e também os indicadores de qualidade da educação infantil paulistana.
E a gente, com base nesses dois instrumentos, conversando com o TCM, com o Ministério Público, todo mundo sentando em conjunto, a gente vai ter que rediscutir a questão da qualidade dos convênios. Isso significa melhorar as condições de trabalho para as educadoras, ter maior controle sobre o fundo de provisionamento em relação aos processos de demissão para garantia dos direitos trabalhistas. Tem muitas educadoras que estão desamparadas, muitas profissionais, inclusive do quadro de apoio dos 6 parceiros, que recebem muito mal e que precisam ter maior valorização. Ou seja, a gente acredita, e esse ponto é importante, Fernando, nós acreditamos, até porque isso deu certo, né? Deu certo e deu certo especialmente tanto na gestão da Luísa, como em outras gestões que nós tivemos em São Paulo. Infelizmente, agora nós temos aí a mudança da Marta Suplicy, mas muita gente competente que teve junto com a Marta Suplicy no governo, na própria gestão Haddad. Nós tivemos um processo de tentativa de retomar na cidade de São Paulo o poder de investimento do município, que é um município que tem muita capacidade arrecadatória. Eu tive na semana passada, é incrível, porque a semana passada parece que já faz um ano, de tanta coisa que acontece no meio da campanha. Mas eu tive na semana passada no conselho de formulação do Guilherme Boulos e da Luiza Erundina com a professora Leda Paulani, que foi secretária do Fernando Haddad, e ela estava dizendo sobre a capacidade arrecadatória do município de São Paulo. A gente quer fazer com que essa capacidade arrecadatória ela resulte em maior distribuição de renda na cidade por meio do investimento, do concurso público e da melhoria das condições de trabalho para todos os educadores. Então, concretamente, o nosso caminho é no sentido de qualificar os convênios existentes. Isso vai ser um trabalho que vai envolver diversos atores, mas é uma mesa de negociação que nunca aconteceu na gestão do Bruno Covas, do João Dória e do Bruno Caetano. Não ocorreu essa mesa de negociação, especialmente valorizando o papel dos trabalhadores e das trabalhadoras, que inclui educadoras e educadores e também o que a gente chama de quadro de apoio dos equipamentos conveniados. Em relação à educação antirracista, antimachista, anticapacitista, a nossa campanha ela trata esse ponto como um ponto de valor do programa. Ou seja, a gente concretamente vai promover uma educação antimachista, antirracista, anticapacitista, uma educação sem quaisquer tipo de discriminações, uma educação que valorize a participação de todas e todos no seu direito pleno, a sua identidade e também no seu direito pleno, a sua construção de projeto de vida. Isso significa trabalhar muito fortemente, vai entrar depois na pergunta da Maria Helena, sobre a questão do currículo, mas também sobre as práticas de gestão democrática. O que é importante, aliás, as pesquisas mais avançadas da Universidade de São Paulo e de outras universidades, né, que agora, como professor, eu tenho que me dedicar a esse trabalho, que é um trabalho e é um prazer fazer isso, né? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida, de ler tudo que está sendo produzido pelas universidades brasileiras, e quero deixar aqui claro, né? A nossa produção na área de educação é excelente. O problema é que tem muito economista dizendo como deve funcionar a educação. E, concretamente, os economistas não entendem o que é dar uma aula, o que é trabalhar numa escola pública, o que é pensar o projeto pedagógico. Para entender de educação, tem que pensar o projeto pedagógico. Tudo que eu aprendi concretamente na área de educação reverbera naquilo que eu vivi quando trabalhei em escola pública, né? Entre 2000 e 2006, que depois eu ingresso na Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e agora, né, estou na Universidade de São Paulo. Mas aquela experiência no Capão Redondo, Jardim Ângela, Jardim São Luís, depois na Zona Norte, Zona Leste de São Paulo, Hermelino Matarazzo, me fez ser uma pessoa concretamente mais plena no sentido do trabalho. Estudei em escola pública, mas eu aprendi mesmo a ser educador no trabalho concreto dentro das escolas. E, nesse sentido, o que é importante dizer que a gestão democrática também tem que ter a preocupação de ser uma gestão antirracista, anticapacitista, ou seja, a gestão democrática ela deve colocar à frente a questão pedagógica. E a educação, ela só consegue ter plenitude, ela só consegue ser educação com E maiúsculo, ou seja, de fato, concretamente, só existe educação se ela for inclusiva e se ela for antidiscriminatória. Porque o que é educação? E esse ponto é importante. Educação
uma das interpretações que podem ser tratadas como interpretação geral. Educação, ela é apropriação de cultura, ela é construção de cultura, e ela é também compartilhamento do legado humano. O que é cultura? Cultura é tudo aquilo que mulheres e homens desenvolveram para viver em sociedade. Então, portanto, o dever da educação é concretamente compartilhar o legado humano. E para compartilhar o legado humano, a educação não é que ela tem que ser porque é um dever que ela seja, mas a educação ela tem que ser humana para ela se realizar pedagogicamente. A grande revolução pedagógica do Paulo Freire, entre tantas outras, na minha opinião, é a capacidade que o Paulo Freire tem de compreender o processo de ensino-aprendizado, utilizando aqui os termos legais da Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, como sendo um processo pleno na relação entre educador e educando, e que não é um processo vertical, é um processo concretamente dialógico, é um processo concretamente de respeito mútuo e de vontade de construir uma relação pedagógica. Então, esse é o caminho que a gente tem que trilhar. Para que isso seja feito, é preciso que a educação, a escola e todas as relações pedagógicas elas sejam permeadas concretamente por uma compreensão inclusiva da sociedade, respeitosa e uma compreensão pautada no que é o esteio da didática, o fundamento central da didática, que, na minha opinião, o fundamento central da didática, aliás, são dois. Primeiro, todos os alunos têm capacidade de aprender. E, aliás, tem uma capacidade infinita. O ser humano tem uma capacidade infinita de aprendizado. E todos os alunos têm capacidade de aprender, mas eles precisam ter o desejo de aprender para que esse aprendizado ele seja concretamente significativo. É isso que nós temos que promover nas nossas escolas, é isso que nós temos que promover nos nossos centros de educação infantil, nas nossas EMEIs. A gente precisa garantir o desejo do aprendizado, e por isso que o Márcio é tão feliz quando ele diz, retomando o Paulo Freire, citando o Paulo Freire, que a escola tem que ter boniteza, ela tem que gerar vontade da pessoa ficar naquele espaço, de encontrar os amigos, de encontrar o professor. Vai ser uma relação sempre harmoniosa? Não, porque o aprendizado ele também contempla conflito, mas o grande segredo do aprendizado é saber lidar concretamente com aquilo que existe no contexto, com sinceridade e com humanidade, ao mesmo tempo com coragem, com firmeza. Então, é nesse processo que eu acredito que a gente deve construir uma nova experiência educacional em relação àquilo que vem acontecendo em termos de gestão, mas que já tem que ser diferente da gestão, mas que já acontece em inúmeras comunidades escolares, porque, concretamente, graças à autonomia e à qualidade dos nossos educadores, muitas escolas conseguem superar os limites impostos pela Secretaria Municipal de Educação e construir processos belíssimos de ensino-aprendizado, processos belíssimos de experiência pedagógica. Bom, em relação à Renata, ela pergunta sobre o retorno às aulas presenciais. Como eu coloquei, Renata, a gente está trabalhando orientados pela Fiocruz. A Fiocruz, na nossa opinião, é a maior autoridade pública brasileira na área da saúde pública, é a principal referência epidemiológica, tem se dedicado a trabalhar a questão da educação. É claro que eu vou ser bastante franco, porque a chapa Guilherme Boulos e Luiz Erundina, ela é uma chapa franca em relação àquilo que ela coloca. Eu poderia ser demagógico aqui para vocês e dizer que vai existir só retorno às aulas quando houver vacina. Isso não é possível cravar. A gente não sabe, ainda que as pesquisas apontem bons resultados, a gente não sabe concretamente quando que a vacina vai ser segura. Tomara que seja no ritmo que algumas pessoas estão prometendo, alguns laboratórios estão prometendo. Independentemente disso, é possível dizer que, considerando todas as experiências mundiais que a gente tem tabulado, especialmente as experiências mundiais bem-sucedidas, né, que muitas delas ocorrem no continente asiático, a gente tem observado que é possível fazer um retorno respeitando critérios epidemiológicos que o Brasil está distante de alcançar ainda, até porque a nossa média móvel de mortes, infelizmente, subiu, a contaminação por Covid-19
ela está subindo muito fortemente na cidade de São Paulo, está subindo muito fortemente também no estado de São Paulo. Reitero aqui, deixo bem claro aqui a minha posição, isso também se deve à incompetência do Bruno Covas, do João Dória, que não realizam um bom trabalho de enfrentamento da Covid-19 na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e a gente aí vai ter um prejuízo em relação a isso. Então, qual que é o caminho concreto, Renata? O que eu estou assustado, hoje eu passei à tarde, além de ter ido lá no Jardim Ipanema, para vivenciar aquela experiência ali, do lado do meu bairro de infância e adolescência, né, que é o bairro do Jaraguá, faz parte do distrito do Jaraguá, né, mas eu morava ali no final do 8594, na pracinha, que infelizmente depois ocorreu uma chacina, né, e aí eu tive que viver esse momento, né, eu falei com o Guilherme, com a Luísa, que eu precisava parar de fazer o trabalho técnico e articulação política para poder estar ali, né, junto com as pessoas, sentir a energia que a Luísa Erundina e o encontro entre a Luísa Erundina e as pessoas emanam. E aí eu comecei, no meio dessa, na ida e na volta, eu comecei a conversar com diversos professores da rede municipal, professores que são de sindicato, professores que são de escola, que a gente tem contato, que algumas pessoas indicam, para ouvir sobre a experiência da pandemia. E a experiência que eles relatam é que eles viveram de maneira totalmente abandonada nesse ano. A secretaria não deu nenhuma orientação, ela não ouviu as comunidades escolares, e tudo aquilo que foi feito, tirando mais uma vez leite de pedra, foi feito pelas comunidades escolares, a manutenção do vínculo com os estudantes, o tratamento em relação às famílias, sobre as famílias, imposto pela secretaria que não resolveu o problema do cartão alimentação, que só chegou às vésperas do segundo turno, do primeiro turno. Então, professoras e professores, diretores escolares, coordenadores pedagógicos, tiveram que tirar de pedra. O que a gente vai fazer, antes mesmo de assumir, é começar a construir grupos, inclusive representativos, utilizando todo o poder, toda a capilaridade das diretorias regionais de educação, para diante da pandemia. Para isso, é preciso, inclusive, se tudo continuar como está, a pandemia está recrudescendo, vai ser preciso fazer um trabalho com investigação de dados computacionais, acesso à internet banda larga, distribuição desses equipamentos. Isso foi o que o mundo todo fez para garantir o acesso dos nossos estudantes. Era para isso já ter acontecido. Me surpreende o fato que o Bruno Covas sequer está sendo cobrado pela imprensa da fragilidade da gestão dele em relação ao enfrentamento da pandemia. Mas a solução desse problema passa por 3 caminhos para ser bastante objetivo. Em primeiro lugar, controle epidemiológico. A gente está distante de alcançar isso, mas com políticas de saúde claras e efetivas, é possível resolver o controle epidemiológico. Quando for seguro, fazer um protocolo concreto de recepção dos estudantes e também de acolhimento dos profissionais da educação para atividades presenciais, com redistribuição de número de alunos por turma, fazendo um processo gradativo. É isso que tem funcionado no mundo. Terceiro lugar, protocolos de saúde pública que devem ser tomados em relação ao trabalho dos estudantes dentro da escola quando for seguro. E aí existe uma outra discussão, que é um protocolo que precisa urgentemente começar a ser debatido aqui na cidade de São Paulo, que eu sei que as comunidades escolares já estão enfrentando esse tema, que é a construção dos protocolos pedagógicos. Porque o que acontece, gente? A gente não pode minorar, escantear o aprendizado que está acontecendo durante a pandemia, que é um aprendizado de vida. A gente não pode descontextualizar o que está acontecendo em termos de dramas, em termos de experiências, em termos também de possibilidades e de experiências até bem-sucedidas, né? Reencontros familiares. É claro que isso não é a regra, mas acontece também por conta da pandemia, então a gente vai ter que trabalhar com a realidade que se impõe a partir desse novo momento da humanidade, né, que é a pandemia de Covid-19. Então, o trabalho em relação
ao retorno às aulas presenciais, vai seguir esses critérios, que são os critérios consagrados no debate mundial e que estão sendo muito bem traduzidos, não na sua completude, a gente até vai um pouco além nesse sentido, pela Fiocruz. Aliás, tem um guia da Fiocruz, quem quiser o manual de biossegurança para o retorno, né, para a reabertura das escolas, que eu sugiro para quem tiver interesse no Google procurar, a gente tem trabalhado com ele como referência e todo o trabalho da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Bom, a Camila pergunta aqui sobre a questão da gestão democrática, né? Camila, a gente não vai governar via decreto, só governa via decreto o governo frágil. Aliás, esse é um ponto importante, né? As pessoas consideram que boa gestão na educação é tudo aquilo que não é educação. As pessoas não, né? Vamos ser sinceros aqui, não vamos culpar as pessoas por aquilo que não é culpa delas, né? Os veículos de comunicação, muitas vezes os debates públicos, né? Os principais interlocutores do debate público, né? Da área de educação, que não entendem nada de educação, nunca pisaram numa escola pública como profissionais, né? Porque é diferente você ter uma experiência como aluno e ter uma experiência como profissional. Obviamente isso é diferente, né? Mas concretamente, a gente se esquece de considerar como bom gestor um gestor que tem a capacidade de construir o processo educacional de maneira democrática. Aliás, como eu disse no início, isso é uma determinação da própria Constituição Federal. Então, quem governa por decreto é um governante frágil. Quem governa por decreto é aquele que não tem coragem de debater com as pessoas, que não tem capacidade de debater com as pessoas. Em termos educacionais, é incompetente em termos pedagógicos, porque o processo pedagógico, ele não é um processo só pautado na relação de ensino-aprendizado. O processo pedagógico também ele é pautado na relação política. E para você construir uma boa educação, você tem que construir uma política pedagógica consistente. E para construir uma política pedagógica consistente, não tem outro caminho senão a gestão democrática. Tanto é que no nosso programa, Camila, só para reiterar, a gente diz que a garantia do projeto pedagógico é a própria gestão democrática. Aqui nossa diretriz é gestão democrática da educação como princípio e projeto pedagógico. É dessa maneira que a gente entende. Essas coisas, elas não são dissonantes, pelo contrário, elas estão unidas e são articuladas, né? Quais são os nossos caminhos que a gente trata como ações prioritárias? O nosso caderno de educação é muito maior, mas falando aqui do programa que é registrado na Justiça Eleitoral. Fortalecer o Conselho de Escola, fortalecer os projetos políticos pedagógicos das escolas com o intuito de que sejam documentos vivos, estabelecidos e implementados pelas comunidades escolares, estimular o estabelecimento de grêmios livres e independentes, grêmios estudantis, democratizar o currículo para que ele seja construído a partir das experiências das comunidades escolares, aqui corresponde também à intervenção da Maria Helena, organizar a Conferência de Educação da cidade de São Paulo, a gente vai retomar o processo de conferências da educação, a melhor formulação que nós temos sobre educação como direito, e um preceito também do desenvolvimento, porque antes é um direito, mas que também colabora para o desenvolvimento, não um desenvolvimento meramente econômico, mas o desenvolvimento da sociedade, que é o manifesto dos pioneiros da educação nova, ele bebeu da fonte das conferências de educação que ocorreram antes da escrita, da redação do manifesto. Então, a conferência para nós é ponto de honra. A outra questão é fazer cumprir a Lei 10.639, obviamente, né? Também a Lei 11.000, que trata da questão indígena, dos povos indígenas, mas a 10.639, que torna a obrigatoriedade da temática histórica e cultural afro-brasileira, e fazer essa vertente, né, como a gente disse, a importância da comunidade escolar dentro do próprio território, e criar espaços formativos de troca de experiências pedagógicas entre as escolas. Esse ponto foi um ponto que, em muitos lugares, eu precisei brigar para colocar essa questão. Mas, por sorte, na construção do programa Guilherme Boulos e Luiz Erundina, isso foi consenso. Isso eu fiquei muito feliz, porque não entende mais de pedagogia, ninguém entende mais de pedagogia do que as comunidades escolares e as próprias escolas, que precisam, de fato, ter caminhos de troca de experiências. É claro que muitos governantes tentaram fazer isso na cidade de São Paulo, em outras cidades também, nunca ninguém conseguiu. A gente tem aí a dedicação para conseguir.
A outra pergunta da Camila, a quantidade de alunos, Camila, está inscrita para nós na Lei 16.271 de 2015, que é a Lei do Plano Municipal de Educação. Então, vamos lá, pela ordem, né? Meta 2, assegurar uma relação educação por docente no sistema municipal de ensino que fortaleça a qualidade social da educação e as condições de trabalho dos profissionais da educação na seguinte proporção: berçário 1, 7 crianças por um educador, berçário 2, 9 crianças por educador, mini grupo 1, 12 crianças por educador, grupo 2, 25 crianças por educador, infantil 1, 25 crianças por educador, 2, 25 crianças por educador, ciclo de alfabetização, 26 educandos por educador, ciclo intermediário, 28 educandos por educador, ciclo autoral, 30 educandos por educador, educação de jovens e adultos, 1, 25 educandos por educador, 2, 30 educandos por educador, e o nosso glorioso MOVA, 20 educandos por educador. Honestamente, essas são as metas e esse é o nosso ponto de partida. Mas a gente está já analisando as possibilidades orçamentárias para ir além disso, até porque a pandemia vai exigir números de turma menores, né? Mas a gente quer ir além disso porque nós consideramos que essa relação precisa ser balizada em algumas etapas aqui. A gente pretende, por exemplo, reduzir o número de crianças no infantil 1 e no infantil 2. Então, esse é o trabalho, isso é o que está na lei, é o ponto de partida que a gente pretende cumprir. Pergunta da Maria Helena. A questão do currículo, a gente pretende fazer, como eu disse anteriormente aqui na pergunta da Camila, um trabalho de refortalecimento dos projetos políticos pedagógicos e também de reorientação curricular, mas sem abandonar o que já foi construído pela gestão Haddad e por outras gestões que trataram a questão curricular como referência, sempre tomando como princípio a questão do território. Sobre a alfabetização, certamente a gente não vai trilhar o caminho do método fônico, pelo contrário, nós consideramos que o Brasil tem belíssimas experiências de alfabetização, que não existe uma metodologia que determine uma regra absoluta, mas que certamente o método fônico ele não é um bom caminho para a realização do processo de alfabetização. E, por último, a pergunta do Márcio Bezerra. Eu estou preocupado que eu estou estendendo demais aqui, está ficando chato, mas vamos lá. As perguntas foram muito boas. Além da questão da boniteza, Márcio, a gente diz de maneira muito categórica que o diretor escolar ele tem que obedecer ao princípio fundamental da educação, que foi melhor inscrito e escrito aqui no Brasil em relação à questão escolar, da administração escolar, pelo meu orientador, Vitor Henrique Paro. Na minha opinião, é uma referência enorme, né? Não só que foi meu orientador, mas eu procurei ele para ser meu orientador por esse tipo de pensamento. Que no último livro dele, no penúltimo livro dele, ele vai dizer diretor escolar, educador ou gerente. E a gente acredita que o diretor escolar tem que ser educador. O que é administração? É a utilização racional de fins para determinar, de meios para determinados fins. A utilização racional dos meios para determinados fins. Se os fins são pedagógicos, o diretor escolar precisa ser um diretor pedagógico. As questões administrativas são secundárias? Não, são importantíssimas, mas não devem ser o centro da preocupação de um diretor escolar. O centro da preocupação de um diretor escolar é a questão pedagógica, é a questão do ensino e do aprendizado. Então, esse é o ponto que a gente vai trabalhar. Sobre a privatização dos céus, nós consideramos que a privatização dos céus é um crime, ela é uma política completamente equivocada, não passa perto da nossa intenção, pelo contrário, se ocorreu uma intensificação de processos de privatização nesses últimos dias aí da gestão Covas e Dória, porque é a mesma gestão, é importante ressaltar, e a gente acredita que vai vencer as eleições, a gente está sentindo isso nas ruas, a gente vai fazer todo o trabalho possível e imaginável para evitar processo de privatização. É sempre bom lembrar que está tudo sob júdice, né? Todas as tentativas de privatização, graças a uma aguerrida bancada de vereadores de diversos partidos, elas estão sob júdice também pela Ordem dos Advogados do Brasil e próprio Ministério Público. Agora, a gente não vai deixar que isso caminhe. A gente vai fortalecer o público. E por que a gente vai fortalecer o público? Porque o público é aquilo que pertence a todas e todos.
e é o que pertence a todas e todos que nós queremos que volte a ser a referência do debate na cidade de São Paulo. Muito bem, Daniel, muito obrigada. Muito bom ouvir de novo essas coisas sendo debatidas. Ô, Daniel, você sabe que quando a gente faz pauta, a gente é sempre exagerada, né? Então, lógico, nós pusemos 3 momentos, agora seria um momento de a gente começar a discutir. Nunca cabe, a gente nunca consegue dar aula no tempo que a gente planeja, não é mesmo? Então, nós somos gulosos. Olha, eu tô aqui me comunicando com os parceiros, então é o seguinte, tem muitas questões. Sim. Então, nós estamos pensando assim, a gente lê as questões, nem sei se vamos conseguir ler todas, e tem 2 que o pessoal está achando que merecem uma questão, umas considerações suas. A que se refere à segurança e limpeza das escolas, que parece que é uma questão que está aparecendo muito nas escolas. Uma questão que é muito ligada ao nosso coletivo, que é um coletivo suprapartidário, é a contribuição petista nessa definição, nesse plano, essa construção petista que também ajudou a construir esse plano pessoal. E eu vou ler as perguntas que eu estou pensando assim, meu pessoal, depois a gente põe todas as perguntas e entrega para o Daniel, não para ele responder, que a gente não deseja. Mais essa coisa para você. Mas assim, para você ver, como é que é? Uma baliza das coisas que estão sendo, balizar, né, as coisas que estão sendo. Estou pensando assim, você concorda com esse encaminhamento? Eu concordo, até às 21 horas eu tenho liberdade aqui. Mas parece que tem roda viva hoje. Acabei de mandar aqui para o Guilherme, ele está perguntando algumas coisas aqui, o Guilherme e a Luísa estão perguntando a estrutura, né? Não eles diretamente, mas pedindo aqui para assessores tirarem dúvidas aqui de questões que surgiram, mas a gente está totalmente aberto. Então aqui. eu vou Estou começando. Não, pode deixar aberta assim a tela aqui, porque aí eu consigo ver a carinha de todo mundo. Olha, o Edson Abreu Bonfim pergunta: qual é a principal proposta para a educação da cidade de São Paulo? O que o Boulos pretende fazer com todas as 6 conveniadas que estão ocupando equipamentos públicos? Essa, na verdade, você já discutiu muito sobre isso. Guilherme Vitorino Redondo considera a proposta educacional PSOL significativa, progressista, mas não observei especificamente sobre a educação dos trabalhadores. A EJA, não MOVA. Está colocando a questão EJA. Poderia abordar, Daniel? Edson Abreu Bonfim. Qual é a proposta do Boulos para a educação dos trabalhadores? Parecida com aquela da cidade de São Paulo, e para os professores que trabalham na EJA e todos os trabalhadores da educação dessa maravilhosa cidade. Maria do Socorro, a rede direta precisa ser expandida. Muitos colegas da rede parceira aguardam por isso. Olha que legal. Edson Abreu Bonfim, qual é a proposta do Boulos para as periferias da nossa cidade e o que o Boulos tem proposta para a cultura, lazer e esporte para as áreas periféricas? Talvez seja a proposta intersecretarial. Cia Pérez, por que não reconhecer que as gestões petistas avançaram nas questões relacionadas à educação? Muitos petistas fizeram parte do governo da Erundina, que, por sinal, foi o primeiro governo do PT em São Paulo. É isso aí, companheira. Noeli Fernandes, o horário de trabalho dos trabalhadores dos céus é vergonhoso, uma exploração na maior cidade da América do Sul. Daniel, é possível retomar isso? Amanda Freitas, hoje nenhuma escola municipal tem laudo AVCD, um requisito para qualquer estabelecimento na cidade.
A escola com movimentação diária de 1.200 pessoas não precisa desse tipo de segurança? Se não, por quê? E se sim, como seria possível com a verba miserável anual? Noeli Fernandes, pensar em qualidade da educação infantil é pensar em políticas públicas também para os seis conveniados. As crianças merecem como pensar na qualidade dos 6 conveniados? Margarete de Marco, qual a proposta para a segurança municipal? Luciana Castilho, qual a proposta para a equidade da rede parceira? Deixa eu ver. Comentários também. Muita gente elogiando a campanha, a ação hoje com a Irundina no território, se dizendo esperançosa. Essa é uma marca, né? A esperança é isso que mais eu acho que marca esse período, né? Se dizendo esperançosa e apontando para a importância de ler o plano do governo. Acho que seria muito legal, né? A gente se aprofundar nessa questão. Então, é isso aí, companheiro. Siga a tua intuição. A falar sobre a questão dos terceirizados, né? Aliás, isso é um ponto importante, Meire, porque os terceirizados, quem de fato demitiu na cidade de São Paulo, quem atacou o MOVA, quem demitiu os terceirizados foi o Bruno Covas. E ele agora está posando de santo. Aliás, tem uma estratégia da campanha do Bruno Covas e do Ricardo Nunes, que é muito complexa, porque o Bruno Covas, ele faz a imagem, ele constrói uma imagem de alguém que quer, que não vai fazer o jogo sujo, mas toda a estrutura de campanha dele tem feito o jogo sujo, né? Então é importante dizer claramente que o Bruno Covas tem como vice o Ricardo Nunes e que está implantando terror nessa questão dos 6. Eu já deixei claro aqui, a nossa política é o custo aluno-qualidade, é o que está na Constituição. Tudo que eu falei aqui, inclusive, está amparado ou na Constituição, ou na LDB, ou no Plano Municipal de Educação, no Plano Nacional de Educação, e as decorrências dessas leis, né? Uma dessas decorrências, por exemplo, concretamente, são os trabalhos, né, com a sociedade civil para a construção de indicadores de qualidade, que depois até os indicadores de qualidade eles vêm antes do Plano Nacional de Educação, mas o Plano Nacional de Educação bebe da fonte dos indicadores de qualidade. Então, concretamente, a gente trabalha pautado na lei. E em relação aos terceirizados, a gente vai ter que estruturar uma estratégia de retomada desses trabalhadores para fazer com que as escolas, de fato, cumpram com os critérios de saúde pública que vão ser necessários quando puder ser reaberto o espaço escolar. Nesse momento, eu quero dizer aqui com todas as letras aqui, né? E, por sorte, até nesse sentido, o Bruno Covas tem correspondido à orientação científica, né? Mas também, em poucas coisas, ele corresponde. Os protocolos de São Paulo, por exemplo, são frágeis que ele propôs, né? Muito mais frágeis do que a necessidade. Mas, nesse momento, a cidade de São Paulo não está preparada para a reabertura das escolas. Não está preparada. É um risco enorme a realização da reabertura das escolas, como querem vários setores da sociedade. A gente tem que ter clareza que nós estamos diante de uma pandemia, e muito provavelmente a primeira onda de Covid-19, que já nem mais é uma onda, né? Já é um tsunami no Brasil, já se encontra em avalanche com a segunda onda. Então, a gente está vendo um aumento de número de mortes e de infecções grave na cidade de São Paulo, na média móvel de mortes, né? Na cidade de São Paulo começa a ser grave já de novo, quer dizer, grave sempre foi, mas começa a ser ainda mais grave. A taxa de ocupação dos equipamentos de saúde, dos hospitais e públicos e privados também já começa a ser preocupante, das UTIs também já está há 2 semanas demonstrando aí um caráter grave de preocupação. Então, nesse sentido, a gente ainda não está preparado para a retomada das atividades presenciais, porque a única quarentena que deu certo no Brasil foi a quarentena da educação. Por que ela deu certo? Porque ela tem uma representatividade gigante. Nós temos hoje 39 milhões de estudantes nas escolas públicas, quase 40 milhões de estudantes nas escolas públicas, em todo o país. Nós temos cerca de 11 milhões de estudantes, considerando escolas privadas, só falando de educação básica aqui. E esses 51 milhões de estudantes têm contato com quase 100 milhões
de brasileiros. E se isso não fosse já algo enorme, nós ainda temos, então são outros 100 milhões de brasileiros, que é importante frisar, nós ainda temos cerca de 4 milhões de profissionais da educação. Então, somando tudo, quase 150 milhões de brasileiros têm contato com o equipamento escolar. Olha o tamanho da política de educação básica, não estou nem falando da educação superior. Então, praticamente, ela envolve, né, desde o estudante, o professor, a professora, o profissional da educação, até mesmo a família, um contato próximo. Então, se a quarentena da educação não tivesse dado certo, e que agora muitos lugares estão voltando atrás nessa correção que foi a quarentena da educação, sem poder garantir o retorno às aulas presenciais, a gente estaria numa situação completamente desgovernada, ainda mais desgovernada do que nós enfrentamos aqui no Brasil. Então, é importante frisar essa questão, e aí nós precisamos dos trabalhadores, especialmente de segurança e de limpeza, que vão, de fato, ser centrais. Eles são centrais o tempo todo, mas eles vão ser ainda mais centrais diante da pandemia. Então, essas demissões vão ter que ser revistas. Esse é o ponto fundamental. Agora, concretamente, não é só rever essas demissões, é também garantir melhores condições de trabalho para esses profissionais. Então, a gente também vai ter que trabalhar nesse sentido. É sempre importante lembrar que a cidade de São Paulo está há 4 anos completamente desgovernada, e vai ter muita coisa que a gente vai ter que corrigir a rota. Bom, outra pergunta que surgiu, né, para a gente não ter nenhum tipo de problema, né, sobre as nossas alianças, a gente não tem nenhuma dificuldade de fazer. Aliás, eu fiz aqui várias menções, inclusive a gestão da Marta Suplicy e do Fernando Haddad. Inclusive, lamentei o fato que a Marta Suplicy ela abandonou o modo petista de governar, abandonou o Partido dos Trabalhadores e buscou uma opção exclusivamente oportunista, se filiando ao MDB, e agora está nessa complexidade de ninguém sabe exatamente aonde a Marta está filiada, porque a cada minuto ela pode mudar sua filiação. Agora ela participa da campanha do Bruno Covas, está claramente imitando a Luísa Erundina, né, que nós temos o nosso Erundina Móvel, que também é conhecido como catavoto, e a Marta está copiando aí a nossa estratégia de campanha. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, enquanto a Erundina ela é ovacionada na periferia, com a Marta não tem ocorrido mesmo, né? Até porque o povo não é bobo, a gente sabe que a Luísa Erundina é uma pessoa da maior expressão. E, aliás, para quem tem dúvida, a Luísa Erundina disse isso hoje. Ela falou que estava muito feliz. Hoje a gente estava num espaço, numa comunidade lá no Jardim Ipanema, que é uma comunidade com lideranças petistas. Teve lá a presença do Alfredinho também, vereador da cidade de São Paulo, e a Luísa não disse de maneira muito clara que a gente quer construir uma gestão junto com o Partido dos Trabalhadores, que ela dizia, foi do lugar onde ela veio, por onde ela se elegeu, né? Então não tem nenhum tipo de problema. A gente tem total, e para quem me conhece sabe disso, tenho total admiração pelo Partido dos Trabalhadores e trabalho muito bem com o Partido dos Trabalhadores, e é dessa maneira que a gente está construindo a nossa campanha do Guilherme Boulos e da Luísa Erundina, e o Boulos também sempre foi uma pessoa com um enorme reconhecimento pelo Partido dos Trabalhadores e por tudo aquilo que o partido construiu. Então, claro, tiveram 2 candidatos, o Martato, que foi extremamente elegante durante todo o processo eleitoral, e também teve o candidato Guilherme Boulos, são propostas diferentes. Agora, no segundo turno, a gente construiu uma aliança, que é uma aliança também programática, e, de fato, a gente está trabalhando em conjunto de maneira brilhante, belíssima, inclusive, e trabalhando com todo mundo. Estamos trabalhando com o PDT, estamos trabalhando com o PSB. Infelizmente, o Márcio França não quis apoiar a nossa candidatura, quis ficar de forma neutra nesse processo eleitoral, mas partes significativas do PSB, especialmente dos movimentos juvenis, o movimento negro, o movimento feminista do PSB está junto conosco. Nós estamos com o PCdoB, nós estamos com a rede também, discutindo com a rede questões concretas. Política se faz com soma, sem negociar princípios. E, especialmente, a gente tem tido nesses aliados uma compreensão muito clara de que
nós não estamos negociando princípios, e com o Partido dos Trabalhadores nós temos cumplicidade e nós temos similitude em relação aos princípios. Esse ponto é um ponto fundamental. O legado do Partido dos Trabalhadores na cidade de São Paulo e no país é um legado de melhoria das condições de vida das pessoas, né? Até por isso que sofreu o golpe de 2016. Então, quem tiver dúvida, está respondido aqui. Até me surpreendem as dúvidas, mas a gente responde com muita firmeza o nosso conforto de trabalhar em conjunto com todos os partidos que querem construir democraticamente, especialmente aqueles que compartilham os mesmos princípios de uma gestão pública, democrática e popular. Daniel, eu acho que não foi respondida aquela da limpeza e segurança. Não foi. Você falou? Será Falei. que eu estava lendo? É a questão terceirizada, acho que eu estava que não deve ser só pelos terceirizados. Olha, para eu não vender, só para retomar esse ponto, para eu não vender nenhum tipo de ilusão, a gente fez já um planejamento de concursos, e a gente primeiro quer zerar os concursos que já foram realizados e que ainda não foram convocados. Feito isso, a gente vai analisar concretamente, agora precisa saber do comportamento recadatório, mas a gente vai analisar, inclusive, para outras áreas. Eu não sei quem aqui vai se recordar, mas eu era muito menino, mas eu me recordo, né? Eu me recordo, imaginem, gente, aqui, agora eu vou denunciar a minha idade. Eu tinha 10 anos na vitória da Luísa, 11 anos, quando ela começa a governar. E eu lembro de notícias populares noticiando os concursos públicos da Luísa, né? Então, é isso que a gente quer retomar, a gente quer fazer concurso público para diversas áreas, entre elas áreas meio fundamentais para a garantia dos serviços públicos de qualidade. Isso passa pela questão da segurança, pela questão da limpeza, mas, num primeiro momento, que está no nosso planejamento orçamentário e nas nossas projeções, e de fato é o que eu quero afirmar aqui como compromisso, é o chamamento dos concursos já realizados e que as pessoas ainda não foram convocadas. Esse é um princípio ético, não dá para quebrar a fila, né? Agora, em relação aos terceirizados, é uma retomada, né, dos contratos que foram rompidos pelo Bruno Covas, porque são fundamentais essas questões de segurança e de limpeza, até mesmo para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Mas eu respondi isso sim. Que talvez não tenha ficado claro, né, por conta Não é que não ficou claro, é que eu estava me comunicando com as minhas companheiras que nós estamos tomando decisões conjuntas, entendeu? Maravilha, maravilha. É isso, estou falando com a base, não é? Você pensa que é só a tua gestão que vai ser, a gestão do pessoal que vai ser participativa? A LAG também é. As decisões são tomadas coletivamente. Olha, gente, eu acho que é hora da gente se despedir de você. Dá vontade de ficar, lógico, de te explorar um pouco mais, mas assim, nós também temos... Tem uma questão, só que surgiu agora aqui no chat, a última questão que eu não quero deixar de respondê-la, né? A proposta do Boulos para a gestão do Hospital do Servidor Público, a nossa proposta o reinvestimento no nosso sistema de saúde relacionado ao servidor, e isso significa, inclusive, uma gestão pública forte do Hospital do Servidor Público, que precisa passar por uma revalorização, ou seja, receber concretamente mais investimento. Nós temos um vereador que tem se dedicado demais a essa questão, que é o Celso Janazzi, mas tem vários outros vereadores também do nosso campo que têm se dedicado a essa questão. O que pensa o Boulos sobre a miserável Sampa Prévia? O Boulos já colocou isso em programas, né? Aliás, foi uma polêmica que foi gerada pelo jornal Estado de São Paulo, e eu quero deixar claro aqui que a campanha Boulos Erundina respeita a posição do jornal Estado de São Paulo, democraticamente, que optou por Bruno Covas. E nós respeitamos, e sendo bastante franco, a gente sequer se surpreendeu. A gente prefere até que o jogo seja aberto, né? Que os órgãos de imprensa afirmem, de fato, as opções que, ao longo do processo eleitoral, vão ficando mais claras e cristalinas, né, do que a água. Então, a gente já tem muita
certeza, né, do posicionamento de diversos veículos de comunicação, e isso faz parte do jogo, a gente prefere que seja explícita. Mas em relação à revogação do Sampaprev, nós tivemos reuniões com o Tribunal de Contas do município, com a Secretaria de Finanças do município, nós tivemos reuniões com vários mandatos parlamentares que tratam dessa questão do Sampaprev, e é possível revogar o Sampaprev de forma gradativa e objetiva durante 4 anos. É o que a gente pretende fazer. Então, para deixar bastante claro aqui, a pergunta do Edson Abelho Bonfim, a gente tem clareza da necessidade de revogar o Sampaprev, e o Boulos foi de forma muito complexa e até, na minha opinião, injusta, tratado pela imprensa em relação à discussão previdenciária. O Boulos está correto. O problema previdenciário da cidade de São Paulo também passa pelo fato de que nós enfrentamos uma situação de desemprego. E a Prefeitura de São Paulo tem condições de fazer mais e melhor. Fortalecer o serviço público é fazer o que os países fizeram. Aliás, quero deixar bem claro isso, a nossa relação habitante por servidor, inclusive na cidade de São Paulo, é muito inferior a países que que reivindicam, que se arrogam liberais como os Estados Unidos da América, que tem muito mais servidores públicos. E por que tem que ter servidor público? Porque é o servidor público o representante fundamental do Estado. É ele que garante, inclusive com estabilidade, que garante que o Estado seja uma estrutura maior do que o governo. O governo é passageiro. A cada 4 anos, na cidade de São Paulo, nós vamos eleger novos governantes, tanto para o Poder Executivo como para o Poder Legislativo. Agora, o Estado, a cidade de São Paulo, a prefeitura do município de São Paulo, ela precisa ser uma estrutura permanente em favor da cidadã paulistana, do cidadão paulistano e de todos aqueles que habitam na cidade de São Paulo. E sim, estou incluindo os imigrantes, que como todas e todos que nascem na cidade de São Paulo, também são cidadãos dessa cidade, mesmo quando não são cidadãos brasileiros, mas que devem gozar de todos os seus direitos humanos na sua vida na cidade de São Paulo. Então, é dessa maneira que a gente entende essa questão. Obrigada, Daniel. Olha, eu vou propor que todo mundo agora se despeça com uma frase, uma coisinha bem curtinha, para a gente não esgotar muito tempo da reunião. E vai começar por quem, hein? Camila, começa, meu bem. Despede aí. Bom, então, muito obrigada a todo mundo que participou aí da live. Agradecer pelo debate. Vamos virar esse jogo. Agora, volta para a tela para mim, gente, que eu não estou enxergando as pessoas. Isso. Fernando, você, meu bem. Valeu, gente. Obrigado pela participação. Um prazer estar com vocês. E votar Boulos Erundina é derrotar o Bruno Covas, o Dória e o Bolsonaro. Esse voto vale muito. Até a vitória. Até a vitória. Quem mais? Deixa eu ver. Volta lá para a tela. A Renata. Eu gostaria de agradecer. Foi um prazer participar desse debate. Seria bem interessante que tivesse representante dos dois lados, para a gente até poder realmente comparar bem as coisas e ver o quão claro estão as coisas, né? Mas eu agradeço. Isso aí. Obrigada. Márcio. Bom, queria agradecer a participação, agradecer os esclarecimentos do Daniel, e eu acho que está pintando uma esperança que a gente realmente vai voltar a ter uma cidade mais democrática, uma cidade mais livre, uma cidade que pense mais a educação e as nossas crianças. Então, na firmeza permanente que a gente sempre fala aqui em Perus, a gente vai virar o jogo. Boa noite. Bom, Márcio. Maria Helena. Maria Helena, som. Meu pai. A mãe começou a falar. Estava livre. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim.
Sim, então eu queria brevemente agradecer muito as pessoas que estão participando desse debate, em especial ao Daniel Caras, né, pela disposição, porque fica cansado, né, no final do dia, e dizer o seguinte, que a gente a vida inteira lutou e vai continuar lutando pela educação, e vocês podem contar com a nossa participação efetiva. A rede municipal de São Paulo é uma rede de luta, uma rede de ensino de luta, e nós vamos adiante construindo uma educação pública de qualidade. Vamos lá, educação pública para todos nós e a cidade de São Paulo se fortalecer cada vez mais nessa direção. É isso. É isso, a nossa rede, Daniel, você sabe, a nossa rede, nós aprendemos a ser professores na nossa rede, né? Aprendemos a ser CPs, aprendemos a ser diretores, aprendemos a lutar por uma educação pública de qualidade. Essas administrações progressistas que nós tivemos nos fortalecem muito, né? Nós ficamos muito identificados com a nossa rede e queremos que esse plano de governo, ele vire, não é, Maria Helena? Como, sabe aqueles PPP de escola, que a gente falava, a gente não quer que fique, né? O plano de governo não é para ficar guardadinho, nem o nosso PPP guardadinho, mas é aquele que a gente anda assim, embaixo do braço, né? Fala assim, isso aqui está dando certo, isso aqui não está, que ele se torne vivo, né? Que as pessoas discutam. E esse momento que a gente está aqui, sério mesmo, foi muito emocionante. Quanto tempo faz que a gente não discute um plano de governo, né? Então, eu acho que foi um momento muito especial. A gente quer te agradecer, Daniel, e desejar, sim, que todos nós, esse nosso sonho, essa nossa esperança, sim, nossa esperança, ela continue, né? E vamos embora, entendeu? Vamos ganhar essa cidade, que muita gente precisa desse sonho. Daniel, fala, despede para a gente. O Márcio, não sei se tive um problema de conexão aqui, mas não sei se o Márcio falou bonito aí por cima, mas fala de novo, Márcio. Se o Daniel não ouviu... Por favor, Márcio. Só para explicar, gente, eu estou com 3 aqui, a minha esposa está dando aula, o Chico está usando a internet também, né, como fazer o quê, coitadinho? É o que ele tem para fazer agora para ter contato com os amigos, né? Ele está desesperado. Desculpa, Márcio, consegui te ouvir, se você puder. Não, só agradecer a seus esclarecimentos e botando fé de que a escola pública, que a educação vai voltar a ser prioridade na nossa cidade. Eu terei dizendo que, como a gente sempre diz aqui em Cruz, com a firmeza permanente, a gente vira esse jogo e a esperança está pintando. Maravilha, maravilha. Muito bom, muito bom. Pessoal, só para agradecer vocês, uma pena que não teve a participação da outra candidatura. Como vocês viram, aqui a gente discutiu de maneira substantiva, não adjetiva, né? O Bruno Caetano, num áudio muito infeliz, indicando, inclusive, que ele semeia essa fake news, né, de que a gente vai acabar com o apenamento. A Luísa Dina hoje respondeu dura para ele, né? Ele diz que há supostamente uma turma do bem contra uma turma do mal. Eu quero deixar aqui registrado que turma do mal é quem vira as costas para a rede municipal de educação. Turma do mal, aliás, eu não gosto desse termo, tá? Mas só utilizando a forma como ele trouxe a questão. Turma do mal é aquela que não se importa com as condições de trabalho dos professores, que coloca as diretoras na difícil missão de ter que explicar algo inexplicável, a demora do cartão alimentação, numa sociedade, como a sociedade brasileira, que está sendo gravemente combatida pela pandemia, pelo fato de que nós não temos um governo federal que, de fato, se preocupe com as pessoas. Então, a turma do bem, se é para utilizar esses termos, é aquela que acredita na educação, que acredita nos educadores, que acredita nas comunidades escolares, que acredita concretamente nas trabalhadoras e trabalhadores, tanto da rede municipal direta, como também da rede municipal parceira. E com esse espírito que a gente acredita que, concretamente, nós vamos vencer no dia 29 de novembro, mas essa virada, se a gente tivesse 3 semanas de segundo turno, a gente tem certeza absoluta do resultado no dia 29 de novembro. Mas, como a gente tem aí um segundo turno, por conta da pandemia reduzido,
a gente precisa que as pessoas conquistem mais votos, caso concordem com o nosso programa, caso concordem com o nosso projeto. Quero deixar isso bem claro. E a gente está disposto a debater. Mas se você acredita na cidade de São Paulo, se você acredita na esperança contra o ódio, se você acredita numa cidade, de fato, para todas e para todos, no dia 29 de novembro, é 50, Boulos e Erundina, para, de fato, mudar a cidade de São Paulo e retomar uma tradição de boas gestões que nós já tivemos na cidade de São Paulo e que se preocupavam em construir com as pessoas. É dessa maneira que a gente vai trabalhar. A gente gosta de gente, porque a gente não está de costas para a periferia e a gente concretamente vai priorizar a periferia. Foi muito bonita a atividade com a Luísa hoje e esse vai ser o espírito do nosso governo. Obrigada, Daniel, e também nós gostamos de gente, eu quero agradecer toda essa gente que está aqui, ó, na minha telinha, e a gente que está do lado de lá, e dizer que nós vamos governar para a gente, com a gente, né? Com muita gente. Um beijo para todos, Daniel, obrigada por tudo, e você, Marilena, Renata, Márcio, Fernando e Camila. Beijo. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau.